Graça e paz, amigas de Jesus. Eu sou Elizabeth, sou da Igreja Comunidade Evangélica Apostólica Nova Aliança aqui em Ferraz. E o meu texto para reflexão hoje é o capítulo 6 de Marcos. E eu vou pegar a passagem que fala, Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão e, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E essa parte me chamou a atenção para a reflexão, que Jesus, depois que despedia a multidão e, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E Jesus, sendo Jesus, depois que despediu a multidão, subiu ao monte para orar. E aqui vamos fazer uma reflexão sobre isso, Como tem sido a nossa vida espiritual? Como nós temos caminhado, com a nossa vida espiritual? Nós temos feito como Jesus fez, sendo Ele Jesus e eu, Elizabeth, você que está ouvindo. Nós temos orado ou temos feito as coisas do nosso jeito. Quando lembramos de orar, a gente ora. Quando lembramos de Jesus, a gente pede, agradece, ora. Quando lembramos de Deus, somos filhos muitas vezes ingratos. Mais pedimos do que agradecemos. Como que está a nossa vida espiritual? A nossa vida espiritual. Como nós temos agido, Como nós temos caminhado em prol da nossa vida espiritual. Porque aqui fala, ao cair da tarde, no versículo 47, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Aqui fala que o barco já estava no meio do mar, com os discípulos, E Jesus estava em terra. E continuando no 48, diz assim: vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Outro ponto aqui, os discípulos estavam num barco, onde o vento era contrário. E Jesus via a dificuldade deles em remar. E aqui eu faço outra reflexão. Qual é a sua dificuldade? Qual é a minha dificuldade? Sobre que vento contrário é esse sobre a minha vida, que está me dificultando a caminhar, a remar, como diz aqui, que vento contrário é esse na minha vida? É algo que eu estou buscando em Deus, um trabalho, estudo, uma libertação, uma cura, uma salvação? Que vento é esse contrário que me faz ficar com medo, assustado, aterrorizado? Como diz aqui, os discípulos estavam aterrorizados com aquele vento contrário. Só que aqui eu entendo que Jesus estava sozinho em terra e conseguia ver a dificuldade a remar, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Então aqui eu entendo que antes que os discípulos clamassem, Jesus estava vendo a dificuldade deles. E assim é conosco. Nós podemos estar, passando alguma dificuldade, porque todos passamos, Alguns com menos peso, outros com mais peso, outros passam com mais facilidade, mas todos nós passamos por dificuldade. Qual o vento contrário que está na sua vida hoje, te deixando ficar aterrorizado, assustado, com medo? E aqui o Senhor, a palavra é bem clara, Ele vendo-os em dificuldade a remar. Então aqui hoje,
o Senhor fala para mim e para você que está ouvindo. O Senhor está vendo a minha e a sua dificuldade. E que é para a gente não temer, porque Ele vem ao nosso encontro. Como diz a palavra aqui, ó, Ele foi andando por sobre o mar, ao encontro dos discípulos. E eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Aqui no versículo 49, ele estava tão aterrorizado com o vento contrário, e nós não somos diferentes quando passamos alguma dificuldade, porque a gente fica cego, porque muitas vezes o vento contrário é tão pesado, é tão difícil, e a gente fica cego e a gente esquece que Jesus está vendo a nossa dificuldade. Como diz a palavra, Ele está vindo ao nosso encontro, como Ele foi ao encontro dos discípulos naquele barco. E quando Ele chegou, aqui diz, né, no versículo 50, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu. E Jesus subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Eu entendo aqui, então, hoje, que Jesus pede para que nós coloquemos a direção do nosso barco sobre ele. Que esse vento contrário vai passar. Porque quando ele entra no barco, o vento cessa. Como diz aqui no versículo 51, Jesus entrou no barco com eles, para estar com eles no barco, e o vento cessou. Então, assim o Senhor manda dizer para mim e para você, né? Que eu devo colocar o barco da minha vida sobre Jesus. A direção deste barco eu tenho que colocar nas mãos de Jesus. Quando eu coloco a direção desse barco nas mãos de Jesus, vem o vento contrário, vem o medo, vem o desespero, mas Jesus vem ao meu encontro, Jesus vem ao seu encontro, assim como ele veio aqui ao encontro dos discípulos. Porque ele estava vendo a dificuldade dos discípulos. Eu acredito talvez que os discípulos até esqueceram talvez de Jesus, né? No desespero, no medo, né, desse vento contrário. Mas Jesus, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre as águas. Então Jesus hoje vem ao nosso encontro, Jesus vem ao meu encontro, Jesus vem ao seu encontro. E quando Jesus toma a direção do barco, da minha vida, da sua vida, o vento cessa, tudo fica no lugar. Jesus coloca as coisas no lugar. Talvez eu não esteja entendendo, talvez você não esteja entendendo o que você está passando, a luta que você está passando, mas Jesus está vendo, porque a palavra dele diz que ele está vendo a sua dificuldade, Jesus está vendo a sua luta, e ele vem ao seu encontro, ele vem ao meu encontro. Eu preciso crer que quando ele vem ao meu encontro, o vento cessa. E a paz reina, e tudo que estava fora do lugar volta no lugar. Porque quando Jesus toma a direção das nossas vidas, nada fica fora do lugar. Eu tenho que apenas crer. Porque ele fala aqui para os discípulos, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Por quê? Porque ele chegou no barco, e quando ele chegou no barco, cessou o vento cessou. Então essa é a reflexão que eu faço hoje para mim e para você que está ouvindo. Coloque a direção do barco da sua vida nas mãos de Jesus, porque todo vento contrário vai cessar, porque quando ele entra no barco, quando ele toma a direção da minha e da sua vida, o vento cessa e tudo volta no lugar. E Jesus é que pode colocar tudo no lugar, nós não podemos. A gente perde a fé, fica desanimado, desacreditado, porque somos humanos, ficamos desesperados como esses discípulos ficaram, né? Ficaram assustados. E quando eles viram Jesus, eles nem imaginavam
não passou pela cabeça deles que era Jesus que estava indo de encontro a eles. Porque aqui no 48, e vendo-os em dificuldade. Então Jesus estava vendo a dificuldade deles. E Jesus foi em encontro deles. Então se Jesus foi em encontro da dificuldade deles, Jesus vem em encontro da minha dificuldade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque Jesus não tem prazer no nosso sofrimento. Jesus não tem prazer que nós fiquemos tristes, que nós venhamos ficar desacreditados. Jesus não tem prazer. Porque se eu já tive experiência com Jesus, você já teve experiência com Jesus, Ele não tem prazer que nós venhamos desfalecer na fé. Então que nós venhamos nos fortalecer em Jesus. É só Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Não tem aonde nos apegar. Não é na nossa força, não é no nosso trabalho, não é no nosso dinheiro, não é na nossa casa, não é no nosso nada. Nós temos que nos apegar em Jesus, acreditar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que Ele vê as nossas dificuldades, porque aqui diz a palavra no 48, e vendo-os em dificuldade, Ele foi ao encontro dos discípulos. Então Ele vem ao nosso encontro. Se nós cremos no Jesus que veio para nos dar vida e vida em abundância, que veio nos trazer a salvação, que veio nos trazer a libertação, que veio nos trazer vida e vida em abundância, que veio nos trazer alegria. Vamos ter tristeza? Vamos ter, mas Jesus veio para nos trazer alegria. Vamos passar por momentos de dificuldade, vamos passar, mas Jesus é aquele que vem ao nosso encontro para cessar tudo aquilo que tenta nos tirar dos propósitos do Senhor, dos caminhos do Senhor, porque Ele tem prazer em trazer paz que o mundo não dá, mas essa paz é só em Jesus. E quando Ele vem ao nosso encontro, Ele cessa a tempestade, Ele cessa o vento, e assim é nas nossas vidas. Devemos confiar, porque Ele vê as nossas dificuldades. Então, Ele vê e Ele vem ao nosso encontro, e assim eu creio. A reflexão de hoje é essa. Ele vê a sua dificuldade, Ele vê a minha dificuldade, e Ele vem ao nosso encontro. E quando Ele chega, o vento cessa. Tudo aquilo que estava fora do lugar cessa. Tudo volta ao seu devido lugar. Amém? Tchau.